No dia da Santa de Helene, jantava em casa do príncipe Vassili uma pequena sociedade composta pelas pessoas mais íntimas, como dizia a princesa-mãe, ou seja, de parentes e amigos. A todos estes parentes e amigos tinha-se dado a sentir que, nesta noite, se decidiria o destino da aniversariante. Os convidados estavam, pois, à mesa para jantar. A princesa Curaguina, outrora uma mulher bonita e vistosa, mas agora muito corpulenta, ocupava o seu lugar de anfitriã. Ladeavam-na os convidados eméritos, um velho general e sua esposa, de um lado, e Ana Pavlovna Scherer, de outro. No outro extremo da mesa sentavam-se os menos velhos e eméritos, e também, como membros da família, Pierre e Helene juntos. O príncipe Vassili não comia, cirandava, muito bem disposto à volta da mesa, sentando-se ora de um lado, ora de outro convidado. A cada qual dizia a sua palavrinha passageira e agradável, excluindo a Pierre e Helene e ignorando aparentemente a presença deles. O príncipe Vassili animava toda a gente. Ardiam com força as velas de cera, brilhavam as pratas e os cristais da baixela, os atavios das senhoras e as dragonas douradas e prateadas. Em volta da mesa andavam, num vai-vem, os criados de cafetãs vermelhos. Tudo se envolvia no tinir de facas, copos, pratos e no rumor animado das várias conversas à mesa. Ouvia-se como um velho Kamenher. Numa parte da mesa tentava convencer uma velha baronesa do seu ardente amor por ela e o riso da velha. Noutra parte, a história do azar de uma tal Maria Viktorovna. A meio da mesa, o príncipe Vassili concentrou as atenções de vários ouvintes. Contava às senhoras, com um sorriso de benevolente ironia nos lábios, sobre a última reunião do Conselho de Estado, na quarta-feira, em que fora recebido e lido por Sergei Kuzmits Vyazmitynov, novo general-governador militar de Petersburgo, o então famoso reescrito do imperador Alexander Pavlovich, remetido do exército, em que Sua Majestade, dirigindo-se a Sergei Kuzmich, dizia que estava a receber de todos os lados declarações de abnegação do povo e que a declaração de Petersburgo lhe agradara especialmente, que se orgulhava de ser soberano de uma nação assim e faria o possível por ser digno de uma tal honra. O escrito imperial começava com as palavras Sergei Kuzmich. De todos os lados chegam aos meus ouvidos os rumores, etc. Tal. Como que então não conseguia passar de Sergei Kuzmich? Perguntou uma senhora. Não, nem mais um passinho. Além disso, respondeu rindo-se o príncipe Vassili. Sergei Kuzmich. De todos os lados, Sergei Kuzmich. O próprio Vyazmitynov não conseguia avançar. Recomeçou a leitura várias vezes, mas mal dizia. O Sergei soluçava. Kuzmich e as lágrimas, e de todos os lados já estava abafado com o choro e não era capaz de continuar. Sempre todos a chorar. Pegava de novo. Isto devia ser uma moda, chorar. Tenho que investigar. Pegava de novo no lenço e começava outra vez com o Sergei Kuzmich, de todos os lados, e lá voltavam as lágrimas. Tiveram de pedir a outra pessoa para ler. Kuzmich, de todos os lados, e as lágrimas, repetiu alguém rindo. Não. Oh, meu Deus, eu vou dar um ataque de riso. Não sejam mauzinhos, disse Ana Pavlovna, do outro lado da mesa, ameaçando com o dedo. É um homem tão honrado e excelente. O nosso bom Vyazmitynov. Todos se riram muito. No extremo emérito da mesa, toda a gente parecia alegre e animada. Apenas Pierre e Helene, sentados lado a lado na extremidade inferior da mesa, se mantinham quase em silêncio. Nos rostos de ambos petrificara-se um sorriso radiante e independente de que Sergei Kuzmich, um sorriso envergonhado dos sentimentos de ambos. Fosse o que fosse que se dissesse à volta, e por mais que os outros rissem e brincassem, por mais apetitosamente que bebessem o vinho do Reno e comessem o sauté e o gelado, por mais que evitassem olhar para o parzinho, por mais que se mostrassem indiferentes e desatentos para com ele, sentia-se nos olhares fugazes que lhe lançavam de vez em quando que a anedota sobre Sergei Kuzmich
os risos e as iguarias eram fingidos, que toda a força da atenção dos convivas se dirigia apenas ao par que Pierre e Helene formavam. O príncipe Vassili imitava os soluços de Sergei Kuzmich e ao mesmo tempo lançava miradas à filha. Enquanto se ria, era como se a expressão do seu rosto dissesse: muito bem, está tudo a correr bem, hoje vai tudo ser resolvido. Anna Pavlovna censurava-o pelo Notre Bon Vyazmitinoff, mas o príncipe Vassili lia nos seus olhos, que brilhantes relancearam por Pierre, os parabéns por ter arranjado o futuro genro e ter conseguido a felicidade da filha. A velha princesa, oferecendo vinho, com um sorriso triste à sua vizinha e lançando à filha um olhar zangado, era como se dissesse com aquele sorriso: pois, minha querida, para nós agora nada mais resta do que bebermos vinho doce. Agora é a vez destes jovens serem tão provocadoramente felizes. Que estúpido é tudo isto que estou a contar, como se isto me interessasse alguma coisa, pensava um diplomata, olhando de vez em quando para os rostos felizes dos namorados. Isto é que é felicidade. No meio dos mesquinhos e artificiais interesses que estabeleciam as ligações na sociedade ali presente, surgia um sentimento simples de atração entre um homem e uma mulher bonitos, sadios e jovens. E este sentimento humano abafava tudo e pairava por cima de toda a tagarelice artificial dos convivas. As brincadeiras não eram alegres, as notícias eram privadas de interesse, a animação era claramente falsa. Não só os convidados, mas também os lacaios que serviam à mesa pareciam sentir a mesma coisa e esqueciam-se da ordem do serviço, distraídos a admirarem a bela Helene com o seu rosto radiante e a cara vermelha, gorda, feliz e inquieta de Pierre. Parecia que até as luzes das velas estavam concentradas apenas nestes dois rostos felizes. Pierre sentia que era o centro de tudo e tal situação era-lhe agradável e ao mesmo tempo embaraçosa. Sentia-se no mesmo estado de um homem mergulhado no trabalho. Nada do que via, ouvia e percebia o era claramente. Só de vez em quando, num relance, lhe cintilavam na alma pensamentos fragmentados e resquícios de realidade. Está tudo cedido, pensava. Mas como é que tudo aconteceu e tão depressa? Agora sei que nem só para ela, nem só para mim, mas para todos, isto deve inevitavelmente realizar-se. Todos eles o esperavam de tal maneira, todos têm tanta certeza de que vai acontecer que não posso desiludi-los. E como será isso feito? Não sei, mas será feito sem falhar. Assim pensava Pierre, olhando para os ombros, tão perto dele brilhavam. Tinha momentos em que se sentia envergonhado. Sentia desconforto por estar a ocupar a atenção de todos, por ser visto como um felizardo aos olhos dos outros, por ser, com a sua cara feia, uma espécie de Paris, o possuidor de Helene. Pelos vistos, as coisas são sempre assim e assim é que deve ser, consolava-se. De resto, o que fiz eu para acontecer isto? Quando começou isto tudo, parti de Moscou com o príncipe Vassili e na altura ainda não havia nada. Depois, porque deveria não me hospedar em casa dele. A seguir joguei com ela às cartas e apanhei do chão o saquinho dela e fui passear com ela de coche. Foi então que tudo isso começou, que a coisa aconteceu. E ele agora ali, sentado ao lado dela como um noivo. Ouve, vê, sente a proximidade dela, a respiração e os movimentos dela, a beleza dela. Às vezes parece-lhe mesmo, num relance, que não é ela quem é assim extraordinariamente bela, mas ele próprio, que é por isso que olham desta maneira para ele, e ele, feliz com a admiração geral que suscita, endireita ao peito, ergue a cabeça e regozija-se com a sua felicidade. De repente houve uma voz familiar que lhe pergunta repetidamente alguma coisa. Pierre está, porém, tão ocupado que não compreende o que lhe estão a dizer. Estou a perguntar-te quando foi que recebeste a carta de Bolkonsky, repetia pela terceira vez o príncipe Vassili. Está muito distraído, meu caro. O príncipe Vassili sorri e Pierre vê que todos, mas todos, sorriem para ele e Helene. Está bem, já que vós todos sabeis, disse Pierre de si para consigo. Pois bem, é verdade. Ele próprio sorri, com o sorriso meigo e infantil, e Helene sorri também. Então, quando a recebeste, foi remetida de Olmutz, insiste o príncipe Vassili, que supostamente precisa de saber isso por causa de uma discussão. Como se pode falar e pensar nestas insignificâncias, pensa Pierre. Sim, de Olmutz, respondeu com um suspiro. Depois do jantar, Pierre, seguindo os outros, levou a sua dama para a sala de estar. Os convidados começaram a ir-se embora e alguns partiam sem se despedir de Helene.
Outros, como se não quisessem interromper a séria ocupação da menina, aproximavam-se por um instante apenas e logo se afastavam, proibindo-a de os acompanhar até à saída. O diplomata, quando abandonava a sala de estar, ia tristemente taciturno. Em comparação com a felicidade de Pierre, a carreira diplomática afigurava-se em toda a sua inutilidade. O velho general resmungou, irritado com sua mulher, quando esta lhe perguntou como ia a perna dele. Irra, a velha tonta, pensou. Helena Vassilnieva será ainda uma beldade mesmo aos 50 anos. Parece-me que lhe posso dar os parabéns, sussurrou Ana Pavlovna para a princesa mãe e deu-lhe um grande beijo. Se não fosse esta minha enxaqueca, ficava ainda mais um bocado. A velha princesa não respondeu. Atormentava a inveja pela felicidade da filha. Durante a despedida dos convidados, Pierre e Helene ficaram muito tempo a sós na saleta, onde se refugiaram. Já antes, durante o último mês e meio, ele ficava muitas vezes a sós com Helene, mas nunca lhe falava de amor. Agora sabia que o tinha de fazer, mas nunca mais ousava dar este último passo. Sentia-se envergonhado. Parecia-lhe que, ali sentado ao lado de Helene, estava a ocupar um lugar alheio. Esta felicidade não é para ti, dizia-lhe uma qualquer vozinha interior. Esta felicidade é para aqueles que não têm o que tu tens. No entanto, era preciso dizer alguma coisa e Pierre começou a falar. Perguntou a Helene se estava contente pelo serão. Ela respondeu com a sua simplicidade habitual que este dia da sua santa estava a ser para ela um dos mais agradáveis. Os parentes mais próximos ainda não se tinham ido embora. Estavam no salão grande. O príncipe Vassili aproximou-se de Pierre num passo vagaroso. Pierre levantou-se e disse que já era tarde. O príncipe Vassili olhou para ele com ar interrogativo e severo, como se aquelas palavras tivessem sido tão estranhas que era impossível entendê-las. Porém, logo a seguir desapareceu-lhe a expressão de severidade, pegou na mão de Pierre e puxou-a para baixo, obrigou-o a sentar-se e sorriu com carinho. Então, Liólia, dirigiu-se logo à filha naquele tom distraído dos pais que têm o hábito da ternura por acarinharem os filhos desde a mais tenra infância, mas que no príncipe Vassili era apenas uma imitação, por ter visto proceder assim os outros pais. Voltou a dirigir-se a Pierre. Sergei Kuzmits de todos os lados, pronunciou desapertando o botão de cima do colete. Pierre sorriu, mas pelo seu sorriso via-se compreender que não era a anedota sobre o Sergei Kuzmits que interessava no momento ao príncipe Vassili. E o príncipe Vassili percebeu que Pierre o compreendera. O príncipe Vassili de repente ciciou qualquer coisa e saiu. Pareceu a Pierre que também o príncipe Vassili estava embaraçado. Tal embaraço naquele velho mundano comoveu Pierre, voltou a cabeça para Helene. Esta também parecia muito confusa e dizia com os olhos, pois, a culpa é sua. É mesmo necessário dar este passo, mas não posso, pensava Pierre. E de novo começou a falar de outras coisas. De Sergei Kuzmits, a perguntar qual era o fundo da andota, porque não a ouvira bem. Helene, com um sorriso, respondeu-lhe que também não sabia. Quando o príncipe Vassili entrou na sala de estar, a princesa-mãe falava de Pierre como uma senhora idosa. É um partido muito brilhante, mas a felicidade, minha querida, os casamentos fazem-se no céu, respondia a senhora idosa. O príncipe Vassili, como se nem ouvisse as senhoras, passou para o canto do fundo e sentou-se no divã. Fechou os olhos e parecia dormitar. Pendeu-lhe a cabeça e acordou. Aline, disse à mulher, vai ver o que eles estão a fazer. A velha princesa aproximou-se da saída, pôs-se a passear junto da porta com um ar indiferente e espreitou. Pierre e Helene continuavam na mesma sentados a falar. Tudo na mesma, disse ao marido. O príncipe Vassili, naquela expressão grosseira que de vez em quando lhe era própria, carregou o sobrolho, torceu a boca. A carne das suas bochechas começou a palpitar, levantou-se com um ar sacudido. Empinou a cabeça e num passo resoluto passou pelas senhoras e entrou na saleta. Aproximou-se de Pierre numa passada rápida e alegre. A cara do príncipe estava tão invulgarmente solene que Pierre, assustado, se levantou quando o viu. Deus é grande, disse o príncipe Vassili. A minha mulher contou-me tudo. Enlaçou com um braço Pierre e com o outro a filha. Que grande descaramento. Liólia, minha amiga, estou muito contente, muito contente. A voz dele tremia. Eu amava o teu pai e ela será uma boa esposa para ti. Que Deus vos abençoe. Abraçou a filha. Depois, mais uma vez, Pierre e beijou com a sua boca avelhentada. Lágrimas reais molhavam-lhe as bochechas. Outro. Princesa, vem cá, gritou. A princesa-mãe entrou e também chorou.
A senhora idosa também limpou a lágrima com o lenço. Pierre foi beijado e beijou várias vezes a mão da bela Helene. Transcorrido algum tempo, voltaram a deixá-lo a sós.